com Maurício e ponto final. O medo instintivo de seu pai a dominou por um segundo. Ela encolheu-se, pronta para se submeter, como sempre fazia. Mas então, seu olhar encontrou o de Rigo, que estava parado silenciosamente no canto da sala. Naquele olhar, ela não encontrou piedade, mas força. E isso acendeu uma faísca dentro dela. Ela ergueu o queixo, olhou para o pai e, pela primeira vez em sua vida, uma palavra se formou em seus lábios. Uma palavra que mudaria tudo. Não. A palavra não, dita por Bettina, pairou no ar, carregada de um peso inédito. Coronel Afonso encarou, chocado, como se a mobília tivesse começado a falar. Pela primeira vez, sua autoridade inquestionável havia sido desafiada. Rigo permaneceu em silêncio em seu canto, mas seu corpo estava tenso, cada músculo pronto para reagir. Ele sentiu uma estranha e inesperada onda de admiração por aquela garota mimada. Ela estava apavorada, mas se mantinha firme. A discussão que se seguiu foi brutal. Afonso usou de tudo: ameaças, chantagem emocional, lembranças da mãe falecida. Mas Bettina não cedeu. A descoberta da traição de Maurício havia quebrado algo dentro dela, mas também havia forjado algo novo, uma espinha dorsal de aço. A discussão só terminou quando Rigo, percebendo que a situação estava saindo do controle, deu um passo à frente e disse com uma voz calma, mas inabalável: "Senhor, talvez seja melhor todos se acalmarem." A senhorita Medeiros passou por um trauma. A intervenção do empregado enfureceu Afonso, mas também o fez recuar. Ele lançou um olhar mortal para Rigo e um olhar de desprezo para a filha antes de sair da sala, batendo a porta. Nos dias que se seguiram, a mansão se tornou um campo de batalha silencioso. Bettina se trancou em seus aposentos, recusando-se a ver Maurício ou a falar com o pai. Rigo, por sua vez, tornou-se mais do que uma sombra. Ele era seu guardião silencioso, garantindo que ninguém a perturbasse. Ele a via nos corredores, pálida e com olheiras, mas com uma nova luz de desafio nos olhos. Ele começou a ver além da patricinha. Via uma prisioneira lutando por sua liberdade. Uma noite, a insonia a levou até a beira da piscina. A água azul e imóvel refletia o céu sem estrelas de São Paulo. Ela sentou-se na borda, os pés na água fria, quando ouviu passos atrás de si. Era Rigo. "Não precisa se preocupar." "Não vou tentar me afogar," ela disse, com um traço de seu antigo humor sarcástico. Ele não sorriu. Apenas se sentou a uma distância respeitosa. "Eu sei." Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, um silêncio confortável que nenhum dos dois sentia necessidade de quebrar. "Obrigada," ela disse finalmente, a voz baixa. "Por tudo." Ele apenas assentiu. "Eu sinto muito," ela continuou, virando-se para olhá-lo. "Pelo jeito que eu te tratei no primeiro dia. Eu fui horrível." "Você estava apenas sendo quem te ensinaram a ser," ele respondeu, e não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação de fato. A honestidade dele a desarmou. "E você?" ela perguntou, a curiosidade voltando. "Quem te ensinou a ser assim? Tão calmo no meio do caos?" Ela hesitou, depois fez a pergunta que a assombrava. "Por que um homem como você faz esse trabalho?" Desta vez, ele não se afastou. Ele olhou para a água da piscina, o rosto uma máscara de sombras. Uma parte dele queria erguer os muros novamente, dizer que não era da conta dela. Mas ao olhar para ela, ele viu a mesma vulnerabilidade que sentiu anos atrás. Ele viu uma alma em busca de uma verdade, qualquer verdade. "Eu nem sempre fui isso," ele começou, a voz grave. "Eu era policial." Bettina prendeu a respiração, ouvindo com atenção. "Eu tinha um parceiro. Tiago." Ele era mais que um parceiro, era um irmão. Rigo fez uma pausa, a mandíbula se contraindo. "Estávamos investigando um grande esquema de corrupção, envolvendo um empresário muito poderoso. Estávamos chegando perto demais." Seus olhos se perderam na escuridão, revivendo a memória. "Um dia recebemos uma denúncia anônima. Uma armadilha.
Tiago, ele morreu nos meus braços. A investigação foi encerrada. O empresário poderoso usou seu dinheiro e influência para enterrar tudo. Fui acusado de imprudência, forçado a sair da corporação. Perdi meu distintivo, meu parceiro, minha fé na justiça. Ele não disse o nome. O nome era uma brasa que ele mantinha guardada em seu peito, queimando lentamente. Dizer o nome em voz alta o tornaria real demais. Bettina sentiu um calafrio. A dor na voz dele era tão crua, tão profunda. Ela estendeu a mão, um gesto instintivo, e tocou seu braço. Eu sinto muito, Rigo. O toque dela foi como um pequeno choque elétrico. Ele olhou para a mão dela em seu braço, e depois para o rosto dela, iluminado pela luz suave da piscina. Naquele momento, sob o véu da noite, eles não eram a patroa e o empregado. Eram apenas duas pessoas, unidas por cicatrizes visíveis e invisíveis. Mais tarde naquela noite, em seu próprio quarto, Rigo não conseguia dormir. A conversa com Bettina havia desenterrado fantasmas. Impulsionado por uma necessidade súbita de olhar novamente para o rosto de seus demónios, ele abriu seu laptop e começou a pesquisar arquivos antigos, notícias da época do assassinato de Tiago. Fotos, artigos, relatórios censurados que ele havia conseguido salvar. Ele clicou em uma foto de um evento de caridade que aconteceu na mesma época. O empresário poderoso nunca aparecia publicamente, sempre agindo nas sombras. Mas na foto, um de seus diretores estava presente. E, ao lado do diretor, apertando sua mão com um sorriso largo, estava outro homem. Um homem que Rigo conhecia muito bem. Ele ampliou a imagem. O rosto sorridente e confiante o encarou da tela. O coração de Rigo parou. Um gelo se espalhou por suas veias, um horror tão profundo que o deixou sem ar. O homem na foto, o associado do monstro que destruiu sua vida, era ninguém menos que o Coronel Afonso de Medeiros. A imagem na tela do laptop não era apenas uma fotografia, era um verdito. O rosto sorridente de Afonso de Medeiros ao lado do homem que representava tudo o que Rigo odiava foi um soco visceral que o deixou sem fôlego. O ar em seu pequeno quarto de segurança de repente ficou rarefeito, pesado. Não pode ser. A negação foi sua primeira defesa. Uma coincidência. Uma simples foto em um evento social. Mas seu instinto, aquele mesmo instinto afiado que o manteve vivo nas ruas e que identificou a mentira nos olhos de Maurício, gritava que não era uma coincidência. Era uma conexão. O quarto começou a girar. Cada gesto de Afonso nos últimos dias foi recontextualizado em sua mente sob uma nova luz, sinistra. A pergunta fria, a imprensa já sabe? Não era apenas a indiferença de um pai rico, era o cálculo de um homem com segredos a proteger. A fúria com o cancelamento do noivado não era sobre a honra da família, era sobre a ruptura de uma aliança de negócios conveniente com os Vilar. E Bettina? O nome dela ecoou em sua mente, mas agora soava como veneno. A vulnerabilidade que ele viu nela, a faísca de força que ele admirou, a conexão que sentiu à beira da piscina, tudo foi instantaneamente manchado. Ela não era apenas uma prisioneira em uma gaiola dourada. Ela era a filha do inimigo. A prole do monstro. O rosto de Tiago, sorrindo em sua memória, foi substituído pela imagem de seu corpo sem vida. A promessa que Rigo fez a si mesmo sobre o túmulo de seu amigo, de que um dia a justiça seria feita, zombou dele. Como ele podia cumprir essa promessa quando seu trabalho era, ironicamente, proteger o legado do homem que ajudou a destruir sua vida? Como ele podia ter sentimentos por sua filha? Cada olhar de compaixão que ele deu a ela, cada gesto protetor, agora parecia uma traição à memória de Tiago. O calor da confissão à meia-noite se transformou em um frio cortante de autoaversão. Ele havia-se aberto para ela. Ele havia permitido que ela visse suas cicatrizes. E ela carregava o mesmo sangue do homem que as infligiu. Na manhã seguinte, o Rigo que encontrou Bettina no corredor não era o mesmo homem da noite anterior. A ponte que eles haviam construído na escuridão foi demolida e em seu lugar havia um abismo. Bom dia, Rigo, ela disse, um pequeno e hesitante sorriso no rosto.
Senhorita, ele respondeu, a voz desprovida de qualquer emoção. Ele não a olhou nos olhos. Ele focou em um ponto na parede atrás dela. Bettina sentiu a mudança instantaneamente. Era como se uma porta de aço tivesse se fechado na cara dela. A proximidade, a compreensão, tudo desapareceu. Durante o dia, ele executou suas tarefas com uma precisão robótica. Ele abria as portas do carro, ficava de guarda, mas sua presença era gélida, distante. Ele era uma sombra novamente, mas uma sombra mais escura, mais fria. Ela tentou alcançá-lo. Rigo, está tudo bem? Ela perguntou enquanto eles estavam no carro, o silêncio entre eles insuportável. Meu trabalho é garantir sua segurança, não conversar, ele respondeu secamente, os olhos fixos na estrada. As palavras dela o feriram, cada uma delas um lembrete de sua estupidez. Cada tentativa dela de se conectar era como sal em suas feridas abertas. Ele queria gritar, queria confrontá-la, acusá-la, mas o que ele diria? Seu pai é o cúmplice do assassino do meu melhor amigo? Ele estava preso. Preso por seu trabalho, por sua promessa não dita de protegê-la e pela confusão dolorosa em seu próprio coração. A noite chegou e a frustração de Bettina atingiu o ápice. Ela não entendia. Um momento, eles estavam compartilhando segredos sob as estrelas, no outro, ele a tratava como uma estranha, pior, como um fardo. Ela não aguentava mais o muro de gelo. Ela o encurralou no corredor que levava à ala de segurança, bloqueando seu caminho. O que eu fiz de errado? Ela exigiu, a voz embargada de mágoa e confusão. Por que você está me tratando assim? Foi algo que eu disse? Rigo parou. Ele finalmente olhou nos olhos, e o que ela viu a fez recuar um passo. A calma havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma tempestade de dor, raiva e um ódio tão profundo que a assustou. Era um olhar que a via, mas também via através dela, para algo que ela não podia compreender. Ele lutou contra as palavras que queriam sair, a acusação que queimava em sua língua. Ele cerrou os punhos ao lado do corpo, as unhas cravando em suas palmas. Finalmente, ele falou, a voz baixa e carregada de um veneno amargo que ele não conseguiu conter. Você não fez nada de errado, ele disse, cada palavra cortando o ar como um caco de vidro. O problema não é o que você fez. O problema é quem você é. O problema é que você é uma Medeiros. As palavras de Rigo, o problema é que você é uma Medeiros, não foram um insulto. Foram uma chave. Uma chave que abriu uma porta em sua mente para uma sala cheia de perguntas que ela nunca havia se atrevido a fazer. Por toda a sua vida, ser uma Medeiros foi sua identidade, seu privilégio, sua prisão. Mas, pela primeira vez, ela percebeu que também poderia ser seu crime aos olhos de outra pessoa. A dor no olhar de Rigo não era dirigida a ela, não inteiramente. Era dirigida ao seu nome. À sua família. A conexão era inegável, o empresário poderoso que Rigo mencionou, a aversão de seu pai a escândalos, a foto que ela agora suspeitava que Rigo pudesse ter visto. Uma teia de aranha de possibilidades terríveis começou a se formar em sua mente. Ela não podia viver na ignorância. A verdade, por mais feia que fosse, era a única coisa que importava agora. Motivada por uma determinação fria que ela não sabia que possuía, Bettina esperou. Esperou a casa mergulhar na quietude da madrugada, esperou o silêncio se tornar seu cúmplice. Com o coração martelando no peito, ela desceu as escadas, descalça para não fazer barulho. O escritório de seu pai era um santuário proibido, o centro nervoso do Império Medeiros. A porta, como sempre, estava trancada. Mas Bettina conhecia seu pai. Ela conhecia seus padrões, suas fraquezas. Havia uma chave reserva escondida atrás de um retrato a óleo de seu avô. Dentro do escritório, o cheiro de couro e charuto pairava no ar. Era o cheiro do poder. Ela não sabia o que estava procurando, mas seu instinto a guiou. Ela ignorou os arquivos e o computador. Seu pai era da velha guarda, os segredos mais profundos não estariam à vista. Seu olhar foi atraído para um painel de madeira ao lado da lareira, ligeiramente desalinhado. Atrás dele, um cofre. O pânico ameaçou dominá-la.
Ela nunca conseguiria abrir. Mas então, uma lembrança surgiu. Seu pai, um pouco bêbado em um jantar de aniversário, confidenciando a um sócio que a única coisa por em sua vida tinha sido sua falecida esposa. A senha tinha que ser. Com as mãos trêmulas, ela digitou a data de nascimento de sua mãe. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro não havia joias ou maços de dinheiro. Havia uma pasta de cor preta. O coração de Bettina parecia que ia explodir quando ela abriu. Eram documentos antigos. Extratos bancários, registros de transferências, relatórios internos. E os nomes estavam todos lá. Pagamentos substanciais para empresas de fachada, todos datados da mesma época do assassinato de Tiago, o parceiro de Rigo. E em um memorando, uma nota manuscrita de seu pai para seu chefe de segurança da época: cuide do problema com a polícia. Sem pontas soltas. Custo não é problema. A verdade era uma faca fria em seu peito. Seu pai não era apenas um cúmplice. Ele era um arquiteto do encobrimento. Aquele dinheiro era sangue. O sangue do amigo de Rigo. Com a pasta nas mãos, ela não voltou para seu quarto. Ela foi para a ala de segurança. Ela bateu na porta de Rigo. Ele abriu, surpresa ao vê-la ali no meio da noite. Seu rosto se fechou imediatamente, a máscara de frieza voltando. O que você quer, senhorita? Ela não disse nada. Apenas entrou no quarto, colocou a pasta preta sobre a pequena mesa e a abriu. Eu acho que isso pertence a você, ela disse, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Rigo olhou para os papéis. Seus olhos se arregalaram em choque e descrença enquanto ele reconhecia as datas, os nomes, as cifras. Ele folheou os documentos, a respiração presa na garganta. Era a prova. A prova que ele procurou por anos, que ele pensou que nunca encontraria. Ele ergueu o olhar para ela, uma mistura de espanto e confusão em seu rosto. Como? Ser uma Medeiros tem suas desvantagens, ela disse, um sorriso triste em seus lábios. Mas às vezes também te dá as chaves do castelo. Ela olhou diretamente nos olhos dele, o coração exposto. Agora me conte tudo. A verdade. Sem filtros. E ele contou. Contou sobre Tiago, sobre a armadilha, sobre a dor, sobre a justiça que lhe foi negada. E enquanto ele falava, Bettina sentiu o peso do nome de sua família esmagá-la. Quando ele terminou, o silêncio entre eles era pesado, mas não mais hostil. Era um silêncio de luto compartilhado. Bettina deu um passo à frente, sua decisão tomada. A lealdade ao seu sangue não poderia superar a lealdade à verdade. Eu acredito em você, ela disse, a voz clara e forte. E eu vou te ajudar. Naquele exato momento, a porta do quarto se abriu. Coronel Afonso estava parado ali. Ele não precisava ter ouvido a conversa. Seu olhar passou do rosto determinado de sua filha para a pasta aberta sobre a mesa. A compreensão brilhou em seus olhos, seguida por uma fúria gelada e assassina. Você não sabe onde se meteu, garota, ele disse, a voz baixa e perigosa, enquanto entrava no quarto, fechando a porta atrás de si. O som do clique da fechadura ecoou como uma sentença de morte. A atmosfera no pequeno quarto de Rigo tornou-se irrespirável. O coronel Afonso de Medeiros não era mais o pai distante, era um predador encurralado, e seus olhos prometiam destruição. Ele olhou de Bettina para Rigo, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. Então, o cachorrinho de guarda conquistou a princesa, ele zombou, a voz pingando veneno. Que comovente! Você acha que essa pasta significa alguma coisa? Eu vou destruir você, ele disse, apontando um dedo para Rigo. Vou inventar uma acusação, subornar algumas testemunhas. Você vai apodrecer na cadeia por atacar a filha de seu empregador. Quem você acha que eles vão acreditar? Em um segurança fracassado ou em mim? Rigo deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre Afonso e Bettina. Sua mão se moveu sutilmente para as costas, onde sua arma estaria, se ele estivesse em serviço.
Mas ele estava em seu quarto, desarmado. Um erro de cálculo. Fique longe dela, Rigo rosnou, a voz baixa e perigosa. Afonso riu, um som feio e sem alegria. Tarde demais. Ela já escolheu seu lado. Ele se virou para Bettina, a fúria em seus olhos dando lugar a uma decepção gélida. Eu te dei tudo. Um nome, uma fortuna, um futuro. E você joga tudo fora por isso? Por um ninguém? Por uma fantasia de justiça? Bettina sentiu medo, o velho e familiar medo de seu pai. Mas ao olhar para Rigo, de pé como uma rocha à sua frente, e ao pensar em Tiago, o homem que ela nunca conheceu, a coragem a inundou. A coragem que Rigo havia despertado nela. Você não me deu nada, ela respondeu, a voz clara e firme, cortando o ar tenso. Você me deu uma gaiola. O nome que você me deu está manchado de sangue. A fortuna foi construída sobre a dor dos outros. E o futuro que você planejou para mim era uma mentira. Ela deu um passo ao lado de Rigo, enfrentando seu pai diretamente. Pela primeira vez, eles estavam no mesmo nível. Eu não vou deixar você machucá-lo. Eu não vou deixar você encobrir o que fez. O seu tempo de impunidade, pai, acabou. Afonso avançou, a mão erguida como se fosse golpeá-la, mas Rigo se moveu mais rápido, bloqueando seu caminho. No meio da tensão, Bettina fez algo que ninguém esperava. Ela tirou o celular do bolso. É tarde demais, ela disse calmamente. Está tudo aqui. Ela apertou um botão e a voz de Afonso preencheu a sala. Eu vou destruir você? Vou inventar uma acusação. Quem você acha que eles vão acreditar? Ela estava gravando o tempo todo. O rosto de Afonso se contorceu em uma máscara de ódio puro. A percepção de que havia sido enganado, de que sua própria filha havia armado uma armadilha para ele, o enlouqueceu. Ele se lançou para frente, não mais para Rigo, mas para Bettina, para arrancar o celular de sua mão. Rigo interceptou, agarrando-o em um movimento rápido e controlado. A luta foi breve. A força bruta de Afonso não era páreo para a técnica treinada de Rigo. Nesse exato momento, ouviram-se batidas fortes na porta. Polícia! Abra a porta! O corpo de Afonso ficou mole nos braços de Rigo. Derrota! Bettina caminhou até a porta e a abriu. 2 policiais uniformizados entraram, seguidos por um detetive de rosto sério que olhou para a cena. Detetive Alves, disse Bettina, a voz firme. Eu liguei para o senhor. Acredito que esta pasta e esta gravação serão de seu interesse. Enquanto os policiais liam os direitos de Afonso e o algemavam, ele olhou para a filha uma última vez. Não havia raiva em seus olhos, apenas um vazio frio. Ele havia perdido. 6 meses depois. O apartamento era pequeno, com móveis simples e uma vista para os telhados de um bairro de classe média de São Paulo. Era um mundo de distância da mansão Medeiros. Bettina serviu 2 xícaras de café, o aroma enchendo a pequena cozinha. Ela não tinha mais motoristas, chefes ou governantas. Ela tinha a si mesma. E, pela primeira vez na vida, sentia-se livre. A campainha tocou. Era Rigo. Ele não usava mais o terno de segurança. Estava de jeans e uma camiseta simples e parecia anos mais jovem. O cheiro está bom, ele disse, sorrindo. Era um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. O escândalo Medeiros abalou a cidade. Com as provas de Bettina e o testemunho de Rigo, o caso de Tiago foi reaberto. Outras vítimas de Afonso criaram coragem e se apresentaram. O Império Medeiros ruiu. Bettina havia renunciado a cada centavo de sua herança, doando o que restava para um fundo de caridade para as famílias das vítimas. Eu trouxe isso para você, disse Rigo, entregando-lhe um pequeno vaso com uma muda de jasmim. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Para o meu novo jardim. Para o seu novo começo, ele corrigiu suavemente. Eles ficaram ali, no meio da sala de estar banhada pelo sol da tarde, o silêncio confortável entre eles.
O passado não havia desaparecido. As cicatrizes ainda estavam lá. Mas agora eles não as escondiam mais. Rigo estendeu a mão e pegou a dela. Sua mão não era mais a de uma herdeira frágil, mas a de uma mulher que estava construindo sua própria vida. A mão dele não era mais a de um guarda-costas, era a de um homem que havia encontrado a paz. Então ele disse, a voz baixa e cheia de uma promessa silenciosa, que tal começarmos de novo? Bettina olhou para a mão dele entrelaçada na sua. Ela olhou para o rosto do homem que a viu em seu pior momento e a ajudou a encontrar o seu melhor. Ela olhou pela janela, para o futuro incerto, mas seu. E ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, radiante, vindo do fundo de sua alma liberta. Eu adoraria, ela sussurrou. Juntos, eles olharam pela janela, não para trás, para as ruínas de uma vida de mentiras, mas para frente, para o horizonte aberto de um futuro que eles construiriam juntos, tijolo por tijolo. E aqui termina a história de amor, coragem e recomeço de Bettina e Rigo. Meus queridos ouvintes, do fundo do meu coração, muito, muito obrigado. Obrigado por estarem conosco em cada capítulo desta complexa jornada. Enquanto eu escrevia a história de Bettina e Rigo, senti como se eu também fizesse parte do mundo deles. Senti o peso de cada desprezo, a amargura de cada mentira e a doçura de cada momento de esperança. O meu desejo era criar uma narrativa que não fosse apenas um passatempo, mas sim uma experiência que tocasse o coração e deixasse uma lição. Esta é uma lembrança de que o verdadeiro amor nunca olha para a riqueza ou para o status social. Ele nasce da compreensão, cresce com o perdão e floresce apesar dos erros do passado. É uma história sobre encontrar força no meio da fraqueza e sobre dar uma segunda chance não apenas aos outros, mas principalmente a nós mesmos. Esperamos que a história de Bettina e Rigo tenha deixado uma marca em seus corações. Qual foi a sua cena favorita? Que lição vocês aprenderam? Sintam-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Cada mensagem de vocês é preciosa e nos inspira a continuar criando. Mais uma vez, muito obrigado. Até à nossa próxima viagem pelo mundo do drama e do amor. Aqui foi o vosso roteirista, o vosso escritor, eternamente grato.